E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre funções, análise de gráfico, comportamento de funções. Deixa eu pegar uma coisinha aqui para vocês verem. Bom, então aqui eu estou com o GeoGebra e eu quero mostrar para vocês a análise de alguns gráficos. Então, vou pegar aqui de -5 até 5 serve. Vou pegar um carinha chamado B aqui, um carinha chamado C, um carinha chamado D. Bom, eu vou começar com A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1. Aí está o zero. Então, vamos pegar aqui uma funçãozinha conhecida da galera. Y igual a mais B vezes funçãozinha conhecida da galera seno de C vezes X, C vezes X mais D. Então, Enter. Aí está o gráfico da minha funçãozinha. Deixa eu dar um zoom nela aqui para vocês verem. Então, essa daqui é a minha função seno, minha função padrão de seno. Ela está aqui em cima, registrada. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui. Olha só, como eu atribuí o coeficiente A aqui igual a zero, tá vendo? B igual a 1, C igual a 1, D igual a zero, então a função se tornou 0, 1 vezes seno de 1x mais D. Então, esse aqui é o gráfico padrão de uma função seno. Vou dar um zoom aqui, olha só. Valor máximo igual a 1, valor mínimo igual a -1. O período dela está aqui, ó, que é o 2π, que é o 6,28, dá para ver mais ou menos. Então, esse gráfico você tem que ter ele na sua cabeça, ele tem que estar pronto, sem você ter que fazer nenhum teste, sem você ter que testar nada. Então, olha só, seno de 0 é 0, a ondinha começa, a ondinha termina, a ondinha começa, é uma função periódica. E a análise de gráfico que vem das alternativas, normalmente numa prova de múltipla escolha, é você analisar ou identificar a partir dos coeficientes qual que é o gráfico correto. Então, é importante você perceber primeiro o seguinte: se eu coloco C igual a 2, bom, virou 3, eu quero C igual a 2. Vamos pôr aqui 2. Eu dobrei o valor de C, então agora eu estou com a função seno 2x, que você pode observar aqui. Seno de 2x. O que aconteceu? O período se reduz pela metade. E agora o período está aqui, ó, 3,14 π. Então, isso mostra que na função seno, o período dela é inversamente proporcional ao coeficiente C. Então, se eu dobrei o valor de C, eu tive metade do período que eu tinha anteriormente. Se eu quadriplicar o valor de C, eu vou ter 1/4 do período que eu tinha antigamente. E o período que você tem que guardar na cabeça é o 2π, que é o da função seno y igual a seno de x, que é a função principal. Então, esse cara aqui, o coeficiente C, vou pôr ele para variar agora, olha só. Ele é responsável pela amplitude, pelo período da função seno. Dá uma olhada. E à medida que ele vai se aproximando de zero, olha, vira uma retinha, e a hora que ele se torna negativo, observe que os gominhos que estavam desenhados acima do eixo y vão para baixo do eixo y. Essa característica é devido à paridade dessa função. Nós estamos diante de uma função ímpar. F de x é igual a menos f de menos x. Ou, em outras palavras, a imagem do oposto de x é igual ao oposto da imagem de x. Na hora que você inverte o x, que pega os x negativos, quer ver? Deixa eu apertar a pausa aqui, ó.
Vamos colocar esse C igual a menos 1. Então, quando você coloca C igual a menos 1, veja, o que era positivo fica negativo e o que era negativo fica positivo. E sendo C igual a menos 1, observe, o período continua o mesmo. O que muda é que essa barriguinha agora ela está para cima e antes ela estava para baixo, e essa barriguinha estava para baixo, para cima agora está para baixo. Então, quando esse cara C for negativo, as ondinhas que estavam para cima ficam para baixo e as ondinhas que estavam para baixo ficam para cima. Então, vou voltar a colocar o C igual a 1. Aí, 1,1. Vou colocar o C igual a 1 de novo. Pronto. De que é responsável o coeficiente A? Vamos analisar, olha lá. O coeficiente A, pessoas, veja, ele está aumentando, tá vendo? À medida que ele vai aumentando aqui, você vai observando, então ele está mudando, subindo, subindo, eu pus ele para variar até 5. Ele é responsável simplesmente por um deslocamento vertical, ou para cima ou para baixo. Observe que quando ele é negativo, o deslocamento está ali para baixo do eixo X, ó, tendo como referência que o seno de 0 é 0. Então, à medida que ele vai, olha lá, vai subindo, aumentando, a ondinha vai subindo. Então, se ele for positivo, a ondinha vai estar para cima do eixo X, dependendo do valor. Se for, no caso, o A maior que 2, maior que 1. Observe. Então, ele é responsável pelo deslocamento vertical. Então, se você tem as referências do y igual a seno de x, a hora que você vê lá um 2 mais seno de x, você sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ele está pegando toda a função y igual a seno de x e jogando 2 unidades para cima. Olha só, vamos tirar a animação. Então, se você coloca o a igual a, digamos, 2, vamos pôr 1. Olha só, se eu pôr a igual a 1, observe, todos os pontinhos sofreram um deslocamento de uma unidade para cima. Então, o gráfico sobe totalmente unidade para cima. Note que o A não interfere em nenhum momento no período da nossa função. E observe que aqui, ó, o 0 ele foi parar exatamente no 1. Quem era 1 foi parar exatamente no 2. Quem era menos 1 foi parar no 0. Então, esse cara também influencia quando o cidadão pergunta o maior valor que essa função assume. Então, lembrando que o seno tem valor máximo 1, se o A for 1, então o valor máximo que essa nova função assume é 1 mais 1, 2. E qual o menor valor que ela assume? Sabendo que o menor valor da função seno é menos 1, e agora o A é 1, menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, eis o comportamento do A, vertical. A positivo está subindo, A negativo está descendo. Beleza? Vamos voltar aí para o 0. A gente já viu o comportamento do A, já viu o comportamento do C. Agora, olha só o comportamento do B. Observe que o B está aumentando e o período não se altera. Olha, o período continua sendo 2π, tá vendo? O que está mudando? A amplitude da onda é assim que os professores de física te dizem, não é? Então, esse carinha B, ele é responsável pela amplitude. Olha, que agora ele ficou negativo. Quando ele fica negativo, imagine, todo mundo que era positivo vezes um número negativo se torna negativo. Todo mundo que era negativo vezes um número negativo se torna positivo. Então, a barriguinha que estava para cima fica para baixo. A barriguinha que estava para baixo fica para cima. Então, esse coeficiente B, ele está intimamente responsável pelos valores de máximo e de mínimo da função seno. Ok? Vou apertar a pausa nele aqui. Vou devolver ele para 1, igual a 1. E agora o mais intrigante. De que é responsável o coeficiente D? E aí eu vou te mostrar. O coeficiente D, dá uma olhadinha aqui. Eu vou jogar ele uma unidade para frente. Olha a ondinha, olha para onde ela está indo. A ondinha está indo para a esquerda. Então, quando você põe D igual a 1, 1 positivo, a onda anda uma unidade para a esquerda.
Observe que o zero, seno de zero era zero, agora ele está dando menos 1. Se eu coloco D igual a menos 1, olha só, D igual a menos 1, veja, D igual a zero. Agora, D igual a menos 1, fica olhando. D igual a menos 1, observe. Quando D é igual a menos 1, a onda faz um deslocamento de uma unidade para a direita. Observe que o coeficiente D, ele é responsável por um deslocamento horizontal da onda, sem alteração do período, sem alteração do valor máximo, sem alteração do valor mínimo. Observe. Mas você não pode esquecer que o coeficiente A, se ele vai ser positivo, a onda desloca para cima. Se ele for negativo, a onda desloca para baixo. O coeficiente D acontece o oposto. Se o D for positivo, a onda deslocou para a esquerda. Se o D for negativo, a onda deslocou para a direita. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu apertar a pausa agora. Vou devolver o coeficiente D para o seu valor de origem, valor inicial, 0. Pronto. Está aqui o nosso gráfico da função seno. A gente fez a análise da função seno. E agora eu quero fazer com vocês a análise da função cosseno. E aí, vou deixar a função seno quietinha aqui. Vou chamar aqui a minha função y igual, agora a função cosseno, a mais b vezes cosseno de c vezes x mais d. Enter. Aí está o gráfico da função cosseno. E observe também que o período da função cosseno é de 2π. Você pode olhar aqui pelas cristas, ó. A distância entre duas cristas, aqui tem uma, aqui tem outra. Você vai ver 6,28 aproximadamente. Eis o período da função cosseno. A função cosseno, assim como a função seno, é uma função periódica de período 2π. E qual a influência dos coeficientes? Vamos voltar aqui, deixa eu te mostrar. Está aqui a minha função seno, os coeficientes. Os mesmos eu coloquei na função cosseno para a gente fazer a análise. Qual é a finalidade de cada coeficiente quando eu estou estudando a função cosseno? Eu vou te dizer simplesmente que as funções são as mesmas funções. Tudo que a gente analisou lá na função seno serve também aqui agora para a função cosseno. E eu vou te mostrar, dá uma olhadinha. O primeiro coeficiente que a gente analisou foi o coeficiente A. Acho que foi o coeficiente A. Então, eu vou pôr ele para variar direto, observe. O A, ele é responsável também na função cosseno por um deslocamento vertical. A positivo quer dizer que a parada está subindo. A negativo quer dizer que a parada está descendo. Então, você, a partir do modelo original da função cosseno, que você tem que ter pronto na cabeça, assim como você tem um modelo pronto da função seno na cabeça, você, a partir desse modelo, você avalia o coeficiente A. Deixa a curvinha voltar lá. Volta, volta, volta. Eu pus para variar os coeficientes de menos 5 até mais 5. Então, vamos apertar a pausa aqui, olha só. E eu vou colocar o 0,00 zeradinho. Então, tá aqui a minha funçãozinha cosseno. E o coeficiente A, olha, se eu aumentar, colocar o A igual a 1, observe, todos os pontos têm um deslocamento de uma unidade. Onde era 0, vira 1. Onde era 1, vira 2. Onde era menos 1, vira 0. Por quê? Porque o cosseno tem um valor máximo igual a 1. Então, se você está somando o coeficiente A igual a 1 mais o cosseno que tem valor máximo 1, 1 mais 1, 2. Observe que os picos, as cristas, elas saíram do ponto 0,1 aqui, por exemplo, e foi para o 0,2. Valor máximo vira 2. Valor mínimo, que era menos 1, ó, menos 1 mais 1, que o coeficiente A agora tem valor 1,
Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, o A ele é responsável por um deslocamento vertical apenas. Simplesmente isso. Vamos devolver o A igual a 0. Beleza. Agora, de que é responsável o coeficiente C? Mesma coisa, eu vou pôr o C igual a 2, igual a gente fez aquela hora com a função seno no outro vídeo. E observe, quando o C é igual a 2, a distância entre duas cristas, olha só, vira metade do que era, 6,28, agora aproximadamente 3,14. De 2π passa a ser π, a diferença entre as duas cristas, ou seja, o período é inversamente proporcional ao coeficiente C. Se você dobra o coeficiente C, o período reduz a metade. E essa análise a gente pode fazer mais rápida, deixando o meu amigão trabalhar aí. Observe. E um detalhe, deixa eu puxar esse gráfico um pouquinho para a esquerda, para você ver. Olha só, a função cosseno é uma função par. Então, quando o C ele é negativo, isso não faz nenhuma alteração na onda. Eu digo com relação aos vales e às cristas. Veja, a barriguinha positiva ela continua para cima, mesmo com C positivo e com C negativo. C positivo, C negativo, vai ficar todo mundo, barriguinha que era para cima continua para cima, barriguinha que era para baixo continua para baixo. Por quê? Porque a função cosseno é uma função par. A imagem do oposto de x é exatamente igual à imagem de x. Observe. Bom, vou apertar pausa aqui, vou colocar de novo o C igual a 1, vem cá, 1, pronto, beleza. E a análise do coeficiente D é a mesma análise. Observe, coeficiente D, deslocamento, horizontal, à medida que o D é positivo, que aumenta o deslocamento, é para a esquerda. Quando o D é negativo, fique atento com isso. O deslocamento é um deslocamento para a direita. Olha só, mais um pouquinho. Olha só, D negativo, a ondinha está indo para a direita. O D vai aumentando, vai ficando positivo, a ondinha vai andar para a esquerda. Fica observando. Veja. Então, galera, vou colocar aqui o D igual a 0 de novo. Isso aqui é tudo o que você precisa saber sobre os coeficientes de funções circulares. E aí eu vou mostrar para vocês agora as duas funções, a função seno em verde e a função cosseno em vermelho. E observe, olha o A. O comportamento, a consequência da mudança do valor de A é a mesma, tanto para a função seno quanto para a função cosseno. Deslocamento vertical, veja. Não tem interferência no período, somente um deslocamento vertical. Vou parar aqui em qualquer lugar e vamos pegar aqui o B, responsável, B. Veja, olha aí. Lembra o B? Responsável pela amplitude? Tanto da função seno quanto da função cosseno. Então, é a mesma análise que você faz para a função seno, é a análise que você faz para a função cosseno. Olha só. B, fechou. Vou parar ele por aqui. Para por aqui, B. Deixa eu voltar ele para um valor legal aqui. Olha o C. Tanto a função seno quanto a função cosseno. Veja, o C é responsável pela amplitude. E a mesma responsabilidade, olha lá, inversamente proporcional. Se você dobra o valor de C, então você tem o período sendo a metade do período originalmente, de 2π. E assim vai. Olha só, apertar a pausa aqui, vamos voltar ele aqui um pouquinho, ficando tão grande. Coeficiente D, também, observem, responsável pelo deslocamento horizontal da função seno e da função cosseno. É isso aí, galera. Espera aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa análise dessas duas funções, que tem muita gente com dificuldade em interpretar o que cada coeficiente é responsável.
na hora de fazer o gráfico. Bom trabalho a todos, bom estudo a todos, e que venha a prova da UFA. E tantas outras, né? Um abraço.